perrengue, hein, Menguinho? Que perrengue! Pegou o time reserva do Bahia no Maracanã, todo reserva, e passou um sufoco para ganhar de 1-0 com o nosso querido Aronco tentando de todo jeito atrapalhar. Ceni e Everton Ribeiro falaram boas verdades ali no final da partida. E agora, do lado do Bahia, eles estão vendo como é que funciona, né? Que não basta jogar contra o Flamengo, não. Tem que jogar contra o sujeito oculto também, que tem um apito na mão. Mas tá de parabéns, eu quero esse Flamengo agora na Libertadores. Porque eu sou líder do grupo F, do grupo da morte. Eu quero esse Flamengo no mata-mata da Libertadores com o meu time titular. Parabéns, Bahia. Todo mundo concordou com o time reserva hoje, que o foco é classificar na Libertadores. E quarta tem Atlético Nacional de Medellín lá na Colômbia. E eu estarei presente. Vamos pra cima. Como vocês sabem, o Flamengo no último fim de semana venceu o Bahia por 1-0 no Maracanã. O Bahia que não estava jogando com o time titular, né? Mas será que o Matheus Barbaço, que vocês viram aí no vídeo, ele se emocionou demais, gente? Querer pegar o Flamengo na Libertadores. O histórico não é lá muito bom não, viu? E Matheus Barbaço falou aí, não, quero pegar o Flamengo com o time titular. Gente, são 12 jogos que o Bahia não sabe o que é vencer o Flamengo consecutivos. Eu não gostaria de pegar o Flamengo na Libertadores não, viu? Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vamos dar uma olhada nos grupos do Flamengo e do Bahia na Libertadores e nos próximos jogos. O Flamengo está no grupo C, que é liderado pela LDU. Em seguida vem o Central Córdoba e o Flamengo vem na terceira colocação. Você veja que a LDU tem 8 pontos, o Central Córdoba tem 8 pontos e o Flamengo vem com 5. Faltam 2 jogos, né, gente? E o Flamengo vai jogar esses 2 jogos em casa, no Maracanã. Muito possivelmente o Flamengo vai somar mais 6 pontos. E aí o Flamengo iria para 11 pontos, talvez até ultrapassando a Central Córdoba e a LDU e se classificando em primeiro ou segundo do grupo. A gente já vai dar uma olhada nisso, né? Já o Bahia, a situação complicou um pouco com a crescente do Atlético Nacional e também com a ressuscitada que o Bahia deu no Nacional do Uruguai, perdendo na Fonte Nova por 3-1, né? Mas o Bahia ainda é o líder do grupo F, tá? O Bahia tem 7 pontos, mas está seguido por Nacional, Internacional, Atlético Nacional, Internacional e o Nacional do Uruguai. O problema, gente, é que os próximos 2 jogos do Bahia é fora, viu? Na quinta rodada, o Flamengo no dia 15, quinta-feira, às 21h30, vai jogar no Maracanã contra a equipe do LDU. Flamengo, francamente favorito, gente. E na sexta rodada, no dia 28, às 21h30 também, o Flamengo joga contra o Deportivo, também no Maracanã. Também o Flamengo é favorito, tá, galera? Pode ser que o Flamengo empate? Pode ser que o Flamengo perca os 2 jogos? Pode, gente, pode acontecer, é futebol. Mas aqui pra nós, se você fosse apostar, você não apostaria na vitória do Flamengo? Seja sincero, tá? Enquanto isso, o Bahia vai pegar o Atlético Nacional, que está crescendo, deu uma lapadinha no Internacional recentemente agora, jogando em casa na Colômbia. Não é fácil. O jogo será no dia 14, quarta-feira, às 19 horas. E depois o Bahia sai para pegar um desesperado Internacional, né? Internacional também desesperado, gente. Está na terceira colocação do grupo. Eu garanto que o Internacional não quer ir para a Sul-Americana. O Bahia joga com o Inter no Beira-Rio no dia 28, também às 19 horas. A derrota por 1-0 para o Flamengo na noite deste sábado no Maracanã ampliou o tabu do técnico Rogério Ceni diante da equipe carioca para 16 derrotas em 16 jogos. Ceni segue, portanto, sem nunca ter vencido o rubro-negro desde que passou a ser treinador em 2017. Ao longo da história do confronto, as equipes treinadas por Rogério Ceni balançaram as redes 6 vezes, com 31... Olha isso, gente. Os times que Rogério Ceni treinou contra o Flamengo, incluindo o Bahia, tá? Balançaram as redes 6 vezes e sofreram 31 gols. Gente, pelo amor de Deus. A derrota também ampliou a sequência negativa do Bahia, que chegou a 12 derrotas nos últimos 12 compromissos diante do Flamengo. A última vitória foi em abril de 2019, no triunfo por 3-0 na casa de apostas Arena Fonte Nova, fora de casa. O tricolor também não vence os cariocas há 12 partidas, ou desde 2011.
Aí eu venho aqui e digo que Barbaço se emocionou no que ele falou aí no começo do vídeo. Eu venho aqui e digo que o Flamengo é favorito para ganhar do Bahia e os torcedores do Bahia não gostam. Gente, não sou eu que invento os números não, tá aí. Tá aí. Rogério Ceni como treinador fez apenas 6 gols no Flamengo e sofreu 31, gente. Jogando fora de casa, o Bahia não vence o Flamengo desde 2011. Fora de casa, jogando lá no Rio. Desde 2011 que o Bahia não vence o Flamengo. E se a gente for olhar direitinho, são 12 jogos sem vencer o Flamengo, gente. O Bahia, 12 jogos de 2019 para cá. 12 jogos sem vencer o Bahia, cara. Eu acho, sinceramente, que Matheus Barbaço se emocionou, tá? Claro que, com time titular ou não, perder do Flamengo lá no Maracanã tá na conta. O Campeonato Brasileiro tem 38 jogos. O Bahia jamais vai vencer os 38 jogos. Ninguém nunca venceu na história do campeonato porque o Bahia seria o primeiro. Enfim, pode ser, né? Pode acontecer, mas eu acho muito difícil. Portanto, existem times que a gente já coloca na conta da derrota determinados jogos. Por exemplo, Flamengo no Maracanã está na conta da derrota. O que não pode é o Bahia tomar um sacode do Flamengo na Fonte Nova. Na Fonte Nova, o Bahia tem que endurecer o jogo, pelo menos arrumar um pontinho, um empate. Não é? Porque a gente sabe que, mesmo o Bahia com o Grupo City, o Flamengo tem um investimento maior no elenco. O Flamengo gastou mais dinheiro do que o Bahia para reforçar o seu elenco. O Flamengo tem uma camisa mais pesada do que o Bahia. O Flamengo tem um poder de sedução para jogadores mais pesados do que o Bahia. Se o jogador olhar assim, pô, o Flamengo me quer pagar $100 mil de salário, por exemplo, né? O Bahia me quer pagar $100 mil de salário. O cara vai para o Flamengo, pô. Se tiver a mesma proposta, mesmo número de salário, mesma quantidade de salário, Bahia e Flamengo, mesmo número de contrato, Bahia e Flamengo, o cara vai pro Flamengo, pô. Pela história do Flamengo, uma história mais vitoriosa. A única forma do cara ir pro Bahia, ou para qualquer outro clube do Nordeste, é se o Flamengo quiser pagar $100 mil de salário e o Bahia colocar 300 mil. E o Flamengo quiser dar 1 ano de contrato e o Bahia 3, pô. Entendeu? Aí o cara, peraí, na Bahia, lugar bacana, sol, comida boa, gente bacana, você é adorado pela torcida, 3 anos de contrato, 300 mil de salário. No Flamengo, uma cobrança do cacete. 1 ano de salário para ganhar 100 conto. Não, vou para a Bahia. É assim com o Bahia, com o Vitória, com o Fortaleza, com o Ceará, com o Sport. É assim com todos. Isso não é uma crítica para o Bahia, não. É o futebol é assim, gente. Porra. E outra. Procurei e não encontrei ninguém falando, porque o Barbaço aí reclamou do Daronco, né? Procurei e não encontrei ninguém falando que a arbitragem do Daronco ontem beneficiou o Flamengo no resultado. Ele pode ter beneficiado o Flamengo num cartão amarelo, uma coisa assim. Por exemplo, um jogador do Flamengo dá uma entrada dura, ele não faz nada. Aí vai um do Bahia e ele, pum, amarelo. Ok, nisso eu concordo. Mas aparentemente, a arbitragem do Daronco não influenciou no resultado. O Bahia perdeu porque perdeu mesmo, porque não jogou bem. Inclusive, muitos influenciadores do Bahia falaram nos seus pós-jogos que o Bahia não jogou bem, pô, simples. Perder de 1-0 talvez tenha sido até bom, porque talvez tenha sido um jogo para o Bahia levar 2 ou 3. Porque o Bahia aparentemente não jogou bem. E não sou eu que estou falando não, você torcedor do Bahia deve ter visto nos canais do Bahia, ok? Portanto, eu acho que o meu amigo aí, Matheus Barbaço, forte abraço do Barbaço, se emocionou. Eu não gostaria de pegar o Flamengo na Libertadores, tá? Pelo menos até a final, não. Na final, aí a gente logo vê. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você deixar like e aparecer um botãozinho chamado Hypar, aperta aí no Hypar, porque aqui o Nerd não tem passada de pano. Como eu não sou torcedor do Bahia, eu falo o que realmente tem que ser dito, sem passar pano, seja pro bem ou pro mal. E talvez isso tenha que ser valorizado, tá? Tchau, galera.